Ok? Ok. Boa tarde a todos. Dando continuidade aos webinários da JUF, em parceria com a Freeland Brasil, hoje, sobre o tema tráfico de fauna silvestre e legislação, tráfico de espécies silvestres. Hoje, os palestrantes, eu tenho a honra aqui de cumprimentar a Juliana, que será Juliana Ferreira, nossa moderadora, que tem já pela terceira vez se desempenhado muito bem nessa condição, embora pudesse ser palestrante também, como nós sabemos. Quem sabe, numa outra oportunidade, teremos o prazer de ouvi-la. Hoje, os nossos convidados são Wellington Augusto de Moura Barre, especialista em Direito Aplicado do Ministério Público da União, pela ESMPU, pela escola do Ministério Público da União. Especialista em Direito Eleitoral pela Unitins, promotor de Justiça em Roraima, em 2010 a 2011, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, de 2005 a 2010, e atualmente é analista processual do Ministério Público Federal. Eu já vou anunciar o segundo palestrante, naturalmente que os resumos, são resumidíssimos aqui, os currículos, justamente por causa do tempo escasso que temos. Mas eu já vou passar também a mencionar aqui o currículo do Fábio Heller de Oliveira, que é agente da Polícia Federal desde 2007, na classe especial, trabalhou em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, e na delegacia de Angra dos Reis. Atualmente, ele é chefe substituto do Núcleo de Operações da Delegacia do Patrimônio Histórico do Rio de Janeiro, atuou como analista de inteligência na Operação Oxóssi em 2008. Aliás, é um colega nosso, juiz federal do Rio de Janeiro, que julgou essa ação e teve a oportunidade de fazer um relato minucioso naquilo naturalmente que importa, há 2 anos e meio atrás, quando tivemos um evento da JUF, em parceria com a Freeland Brasil, na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo, e eu tive a satisfação também de ouvi-lo, juntamente a outros especialistas que trataram desse assunto de tráfico de espécies silvestres. Bem, o Fábio Heller de Oliveira também atuou como analista, além de analista nessa operação Oxóssi, ele atuou como analista de inteligência em operações de tráfico de drogas. Participou em mais de 100 operações policiais de deflagração da Polícia Federal. Atuou na Operação Ojuara, no Acre, que investigou e prendeu servidores públicos e empresários madeireiros entre 2018 e 2019. A moderadora, a doutora Juliana Machado Ferreira, eu já tive também a ocasião de mencionar o currículo, mas vou apenas aqui mencionar alguns detalhes do seu vasto currículo, tendo em vista que as pessoas que estão hoje ouvindo ou que ouvirão, assistirão futuramente esse webinário, procurarão ou terão a curiosidade de saber sobre ela. Graduada em Ciências Biológicas, mestre e doutora em Biologia Genética, na TED Fellow e TED Senior Fellow, exploradora emergente da National Geographic, parte do grupo diretivo do Global Initiative to End Wildlife Crime, atua no combate ao tráfico de fauna silvestre desde 2005, diretora executiva da Freeland Brasil desde 2011 e atualmente coordena o projeto de combate ao tráfico de fauna silvestre, no qual está inserida esta série de webinários, que em princípio serão 4, poderão eventualmente até ser mais. Eu só gostaria de sublinhar que a Freeland está desenvolvendo um projeto
denominado Expandindo a Detecção e um projeto nessa área, expandindo a detecção, a investigação e o processo penal em casos de tráfico transfronteiriço de espécies silvestres no Brasil e na Argentina, e promove a coordenação transnacional contra o tráfico de espécies silvestres. Isso com o objetivo desse trabalho a partir de uma verba do Gabinete contra Drogas e Crimes Organizados nos Estados Unidos, e um dos objetivos desse projeto é exatamente o fortalecimento do processo das ações criminais em caso de tráfico de espécies silvestres. A Freeland, portanto, e a JUF organiza esse evento, além de outros, a Associação de Juízes Federais, num tema com o objetivo de promover um fórum de debates sobre os impactos do tráfico da fauna silvestre, assim como pretendemos, a JUF e Freeland, um debate em que possam ser aprimorados aspectos da legislação e a aplicação para esse tipo de crime. Na verdade, agora esse é o terceiro, teremos o quarto, com a data que ainda será fixada por ambas as partes. Portanto, eu passo a palavra ao doutor Wellington Augusto de Moura Barre para que possa, então, proferir a sua palestra. Por favor. O microfone. Obrigado, doutora Vera. Eu agradeço a oportunidade em nome da JUF, né, a Freeland, pela Juliana. É um prazer estar aqui mais uma vez aí contribuindo com a justiça, né? E em um tema tão interessante que é o tráfico de animais silvestres. A minha parte hoje nós vamos falar sobre os critérios, né, para definição da competência para apurar e processar e julgar o crime de tráfico de animal silvestre. E, para começar, eu já vou compartilhando aqui a tela para que os participantes possam visualizar aqui comigo o que eu separei aqui de interessante para compartilhar aqui com vocês. Espera aí, deixa eu ver agora se vai. Está dando para ver agora? Tá perfeito, Wellington. Perfeito. Então, começando aqui pela definição, em breves palavras, dos tópicos, né? A gente vai passar por uma introdução, aí falamos sobre o objeto, né? Que é o crime de tráfico de animais silvestres. Em seguida, vamos ver na competência na Constituição de quem que deve proteger a fauna, e adentraremos nos critérios específicos para a definição da competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual, e em seguida entraremos com uma breve análise do julgado do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, com tese de repercussão geral, que fixou as diretrizes para a definição da competência no crime de tráfico de animal silvestre. Faremos um breve estudo de caso e encerraremos a apresentação com a visão do Ministério Público Federal sobre a atuação nesses casos. Em primeiro lugar, a gente precisa ter consciência de que o tráfico de animais silvestres hoje ele é o terceiro maior, a maior atividade criminosa no mundo. Ele movimenta entre 10 a 20 bilhões de dólares. Então, é uma modalidade de crime que tem tido muita atração pelos criminosos devido à sua alta lucratividade. E os meios de combate a esse tipo de crime estão sendo aperfeiçoados a cada vez. A maior dificuldade que a gente tem nesse combate ao tráfico é justamente a falta de coordenação entre os entes
responsáveis pela fiscalização, pela prevenção e pelo combate e apuração desses crimes. E, além disso, nós também perdemos muito tempo tentando processar, identificar a autoria e levar esses responsáveis a uma condenação eficaz, né? E nesse tipo de situação, os criminosos eles aproveitam a baixa pena para continuar cometendo os crimes. Então, enquanto eles são apreendidos, animais são apreendidos, eles são soltos, pagam fiança e 15 dias depois eles têm uma nova carga sendo transportada, e independentemente de qualquer restrição. E esse tipo de conduta acaba fomentando a prática criminosa devido até mesmo à sua impunidade, né? Então, no caso específico aqui do Brasil, nós temos cerca de 38 milhões de animais silvestres que são retirados da natureza todos os anos. Imagina o déficit que isso causa ao nosso ecossistema. Imagina como que nós entregaremos um meio ambiente para as nossas futuras gerações se nós não fizermos nada para impedir isso, né? Então, basta pegar um simples recorte de jornal e você vê todos os dias tendo notícia de apreensão. Isso daqui, eu simplesmente peguei as últimas notícias. Você pode ver que são notícias recentes, de março, 17 de março, abril, todas essas notícias são rotineiras e nunca com 2, 3, 4 espécimes. São espécimes que são apreendidos em grandes quantidades, né, nas diversas partes do país. E como é que se deu essa evolução da prática do crime, né? Como que o nosso ordenamento jurídico brasileiro lidou com a proteção dos animais silvestres ao longo dos tempos? Num quadro bem específico aqui, a gente pode dizer que até 1934, o aproveitamento econômico da caça não era tido como ilegal, ele era liberado, né? Em 34 a 1967, o governo ele editou alguns códigos de caça que se limitaram basicamente a prever o exercício de caça profissional e o exercício da caça amadora. Mas, na prática, isso daí não impedia que o comércio ilegal, o comércio dos animais, fosse feito em escala cada vez maior. O que mudou? Começou a mudar o panorama com a assinatura pelo Estado brasileiro de algumas convenções, né, no âmbito internacional, que trouxe a obrigação de implementar medidas de proteção à fauna nos países membros. O primeiro tratado, que foi a Convenção da Fauna e Flora e cenários cênicos na América, ele entrou em vigor em 1966 e, coincidentemente, um ano depois, entrou em vigor a Lei 5.197, que tutelou de forma ampla os animais silvestres, né? Proibiu a caça profissional e criminalizou expressamente a conduta de tráfico de animais silvestres. Aí, em seguida, nós tivemos um panorama que mudou completamente esse quadro, o advento da Constituição Federal, né, que trouxe ao poder público aquele encargo de resguardar a fauna e a flora e proibiu de maneira expressa todas as práticas que colocassem em perigo a função ecológica ou que promovesse a extinção aí dos animais, né, e da flora. Dando destaque especial na continuidade aí do combate ao crime de tráfico de animais, nós vimos que entrou em vigor a Lei 9.605, em 1998, que no seu artigo 29, inciso 3º, proibiu expressamente
que a conduta de vender, expor à venda, exportar ou adquirir, guardar, ter em cativeiro ou depósito, utilizar ou transportar, enfim, várias condutas que proibiram expressamente a prática do crime de tráfico de animais silvestres. Infelizmente, a pena ainda não foi adequada, né? A pena para esse tipo de crime ainda... Deixa eu só mudar aqui. Ainda é muito pequena, inclusive sendo possível enquadrar o sujeito à medida despenalizadora, via de regra, né? Só se ele for responder só pela pena do crime de tráfico de animais, porque a pena máxima aqui é de 1 ano. Aí, em regra, seria cabível a transação penal, por exemplo, né? Só que, como nós veremos adiante, o crime de tráfico de animais silvestres ele é uma conduta que é associada a outros crimes graves, como, por exemplo, o crime de associação criminosa, crime de contrabando, e esses crimes, geralmente, eles andam juntos, porque no tráfico você sempre vai ter a pessoa que vai coletar os animais na natureza, você vai ter o intermediário, uma vez de um intermediário pequeno para o intermediário de médio porte, ao intermediário de grande porte e o consumidor final. Então, há uma rede que se estrutura ao longo das fronteiras, né, nacionais, internacionais, ao longo das fronteiras estaduais e ao longo também dos locais em que são o foco da origem desses animais silvestres. E aqui nós vamos entrar no tema de quem é a incumbência de proteger a fauna. No Código de Caça de 1967, o artigo 1º ele era expresso ao prever que a proteção da fauna era encargo do Estado. O Estado aqui, no caso, é a União, ou seja, ele era considerado como um bem da União, nesse caso. Então, o Estado, a União, ela era responsável por implementar medidas efetivas de proteção e de coibição da prática do crime de tráfico de animal, nesse caso. E o que mudou na Constituição de 88? A Constituição de 88, no artigo 20, quando ela elenca os bens da União, você não vê entre eles a fauna. Então, você conclui que a fauna não é um bem da União. Na verdade, quando você lê no artigo 23, incisos 6 e 7 da Constituição, a gente nota que a proteção do meio ambiente, a preservação das florestas, da fauna, ela é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, nós temos aqui uma responsabilidade que é compartilhada por todos os entes federativos. O interesse da União aqui, ao invés do que ocorria em 1967, ele não é específico, ele é genérico. E aí, o que acontece e aqui agora a gente já vai entrar especificamente na definição dos critérios de competência. O que aconteceu antigamente? Como o bem era da União, a fauna era considerado um bem da União, o STJ não teve dúvidas ao enunciar na súmula, no enunciado 91 da súmula da STJ, em firmar o entendimento de que competia à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra a fauna. E aí a questão se pacificou. Toda vez que havia apreensão de animal silvestre, a competência era da Justiça Federal e não havia nenhum tipo de discussão quanto a isso. Só que, com o advento da Constituição, a situação mudou, porque a fauna já não é mais bem da União. Então, agora, de quem é a competência para julgar o crime de tráfico de animais? Em regra, é da Justiça Estadual. Por quê? Porque a competência da Justiça Federal ela é constitucional e taxativa. Ela vem prevista no artigo 109, com hipóteses específicas para
caracterizar ali o âmbito de sua atuação. Então, quando a gente vai dar uma olhada no artigo 109, você não encontra ali em nenhuma das hipóteses, algum inciso que possa qualificar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico de animais. Então, como que a gente faz aqui? Em regra, nós vimos que a competência é da Justiça Estadual, por ser uma competência residual, né? Como ela não está prevista no artigo 109, não é competência da Justiça Federal, o que nós devemos ter em mente é que a apreensão de um animal silvestre, em regra, essa conduta ela vai ser verificada, processada e julgada no âmbito da Justiça Estadual. O que vai mudar? Quais são os fatores que mudam essa regra? Ou seja, quais são as hipóteses que caracterizam a exceção para que a Justiça Federal possa atuar no caso? Em primeiro lugar, nós vimos aqui que, especialmente, que quando atentar contra bens, serviços ou interesse direto específico da União ou de suas entidades autárquicas, quando for previsto, tanto no direito interno, em tratado ou convenção internacional, quando o crime ele tiver a execução iniciada no país, mas o resultado tenha dever ter ocorrido no estrangeiro, quando o crime também for praticado com grave violação de direitos humanos, quando for cometido a bordo de navios ou aeronaves, ou quando o crime também guardar conexão ou continência com outro da competência da Justiça Federal. Desses 5 que eu elenquei aqui, eu acho que fica bem tranquilo quando ele é cometido a bordo de navio aeronave, isso daí não tem qualquer discussão, né? E agora a gente vai ver aqui o que acontece quando ocorre o crime de tráfico de animais para caracterizar a competência da Justiça Federal. Olhando aquelas hipóteses de previsão condicional da competência da Justiça Federal, a gente pode falar que quando o crime envolver espécie silvestre ameaçada de extinção, nós estaremos aí diante de um quadro de possível competência da Justiça Federal, porque o Brasil também é signatário da Convenção de Washington, que é conhecida como a CITES, né? Ela regulamenta ali as hipóteses de comercialização legal de animais ou de partes de animais, estabelecendo alguns animais como sendo em extinção, correndo risco de extinção, e estabelecendo critérios ali para proibir ou restringir a atuação de caçadores ou de pessoas, né, nessas situações. Então, em regra, quando a gente vê um ameaçado um animal que se encontra ameaçado de extinção, nós estaremos aí com atribuição para atuar na Justiça Federal. Outra coisa, quando se tratar de posse de contrabando de animais silvestres, porque aí a gente já entra em um elemento de transnacionalidade, né? Aí, rompendo as fronteiras, nós teremos um interesse direto específico da União em proteger esse bem, né? Que é o animal, a fauna e também a flora, né? Que a CITES também não é só dos animais, ela também é uma convenção que regulamenta a comercialização da flora também. E no sentido inverso, quando houver a introdução ilegal de espécies exóticas, porque o ingresso de animal exótico, ele também, sem a devida regulamentação, ele pode acabar influindo de maneira negativa e devastadora em ecossistemas que não são naturais, né? Há vários casos no mundo em que você vê a introdução de uma espécie exótica causando graves danos no ambiente local, por falta de predador natural para eles. Então, aí também nós temos interesse específico para atuar e coibir essa prática de atividade. Aí,
entrando especificamente na questão dos bens e interesses específicos da União, nós estaremos diante de uma hipótese de competência federal quando esse crime ele ocorrer dentro de parques ecológicos, reservas florestais ou áreas sujeitas ao domínio da União. E, por fim, quando guardar continência ou conexão com outro crime da competência da Justiça Federal, que é o que nós vamos ver agora. Quando a gente viu a CITES, né? Ela é uma convenção que foi devidamente assinada e introduzida no cenário nacional pelo Estado brasileiro e foi ratificada especificamente pelo Decreto-Lei 54/75, promulgado pelo Decreto 76.623, entrando em vigor no ano de 1975. Aí, o que aconteceu? Quando o governo federal ele regulamentou ali qual era a autoridade administrativa e científica que deveria ser responsável ali pela definição dos animais que correriam risco de extinção, porque isso daí é uma obrigação expressa, né, do tratado, da Convenção de Washington. Ela impunha ao Estado signatário o dever de nomear um responsável uma autoridade administrativa e científica que ficasse encarregada de regulamentar esse tema. E a Lei 9.985 de 2000, no artigo 53, ela atribuiu ao IBAMA o encargo de elaborar e divulgar periodicamente uma lista contendo a relação das espécies da flora e da fauna que estavam ameaçadas de extinção no território brasileiro. E essa lei ela foi regulamentada especificamente pelo Decreto 3.607 de 2000, que no artigo 3º atribuiu ao IBAMA o encargo de autoridade administrativa e também no artigo 5º atribuiu ao IBAMA o encargo de autoridade científica, que foi compartilhado nesse pormenor pelo ICMBio e pelo Instituto de Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 2003, o Ministério do Meio Ambiente editou aí a Instrução Normativa número 3, que passou a definir a lista das espécies da fauna brasileira que estava ameaçada de extinção. Aí, nesse ponto aqui, o que nós vimos quando analisamos especificamente a atuação da Justiça Federal, das autoridades fiscalizatórias, do Ministério Público no momento de apurar e de investigar o crime de tráfico de animal. O que acontece, basicamente, é que, para caracterizar para verificar se o animal corria risco de extinção ou não, a autoridade administrativa ela indicava já no relatório quais eram as espécies das que tinham sido apreendidas que estavam inseridas na lista divulgada ali pelo Ministério Público pelo Ministério do Meio Ambiente, que fazia parte do catálogo da Instrução Normativa número 3 de 2003. Essa instrução normativa ela foi posteriormente revogada, ou podemos dizer atualizada ali, pela portaria do Ministério do Meio Ambiente, número 444 de 2014, que também definia ali de uma maneira mais abrangente quais eram as espécies da fauna que poderiam ser consideradas ameaçadas de extinção. E, na casuística, nós vimos várias decisões do STJ aplicando ali expressamente o critério da definição dessa lista do Ministério do Meio Ambiente
para caracterizar a hipótese do animal em extinção. Aqui a gente pode ver que, apesar da decisão ela definiu ali a competência da justiça estadual por o animal não se enquadrar nessa instrução normativa. A mesma coisa que outro conflito de competência aqui do STJ também estabeleceu ali que a competência era da justiça estadual, porque o animal também não faria parte da lista normativa. Agora, aqui eu acabei encontrando um julgado que definiu a competência da Justiça Federal após a entrada em vigor da lista do Ministério do Meio Ambiente, publicada em 2014. Mas a aplicação aqui, eles ainda estavam aplicando a instrução normativa de 2003, ou seja, a decisão, apesar de ser de 2016, que a gente vê aqui, ó, ela aplicou aqui uma lista que já tinha sido revogada expressamente ali pela portaria 444 do Ministério do Meio Ambiente. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que tem várias situações em que a própria justiça não se encontra ali devidamente guarnecida para esclarecer de maneira assim mais clara e transparente quais são os critérios que delimitam a competência no caso concreto. Um exemplo clássico foi essa decisão aí do STJ, colocando para definir uma competência, uma instrução normativa que já estava revogada, né? E o que o STF fez com relação a esse assunto? Quando o tema chegou mais uma vez lá para julgar, né, quando as partes recorriam do STJ, ele decidiu que, no caso concreto, competeria à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Aqui, nessa tese de repercussão geral, ele colocou de maneira expressa quais eram os critérios que delimitariam a competência da Justiça Federal aí. E o que o STF decidiu nesse caso? Que para atribuir a competência da Justiça Federal, no caso concreto, para a gente reconhecer a atribuição da Justiça Federal para atuar no crime de tráfico de animais, seriam necessários ali três critérios, na verdade, que o crime fosse previsto tanto no direito interno quanto no direito internacional, né, no tratado, na convenção, quanto no país de destino, que houvesse também a transnacionalidade e que o país ele simplesmente tivesse a previsão também no direito interno. Então, você vê que a transnacionalidade ali não gera a competência da Justiça Federal por si só para julgar o crime. E também a previsão do crime tratado ou convenção internacional, ele, de forma isolada, ele também não significa ali que a Justiça Federal ali teria competência para atuar no caso concreto. Aí, depois da repercussão geral, da tese que foi julgada pelo STF, teve uma hipótese aqui que nós pudemos atuar, analisar como é que se deu a aplicação dessa tese no caso concreto, que foi na própria Justiça Federal lá em Friburgo,
em conflito negativo de competência com o Tribunal de Justiça, com a comarca de Corteiro, né? Nesse caso específico, o STJ ele percebeu que uma das espécies apreendidas com o autor ele estaria presente no rol das listas estaduais de animais ameaçados de extinção, bem como no rol da lista nacional das espécies da fauna brasileira, que era a portaria 444. E por isso, e constatando ali que havia o quesito da transnacionalidade, ele reconheceu o conflito de competência e declarou competente o juiz federal da primeira vara de Nova Friburgo. Então, no caso, o que acontece? Quando chega para nós um relatório do IBAMA, do ICMBio, ou mesmo da Polícia Federal, o primeiro fato que a gente verifica ali é se aquele espécime ele está previsto numa lista, né, naquela lista divulgada ali pelo Ministério do Meio Ambiente, na portaria 444, para ver se aquela espécie ela se enquadra ou não no rol dos animais que estão em extinção, correndo risco de extinção. Passada essa etapa, a gente verifica ali o contexto em que foi realizado a apreensão, né? A apreensão da conduta criminosa, se havia ou não indício de que essa pessoa estaria transportando a mercadoria com o intuito de contrabandear, né, de remeter para o exterior, se tinha ali, no caso concreto, evidência de que ali haveria a atuação de um grupo organizado, né? E, basicamente, com esses, apenas com aqueles 2 primeiros critérios, a gente já consegue definir a nossa competência para poder atuar no caso concreto. Se, na primeira hipótese, a gente não vislumbrava a presença do requisito de que aquele animal estava previsto na lista como ameaçado de extinção, a gente já colocava ali para declinar para a Justiça Estadual, né? Isso daí era pacífico. Só que o que mudou com essa decisão do STF foi o seguinte, foi que agora não é só o animal que corre risco de extinção que teria o condão ali de atrair a competência da Justiça Federal. Não, porque se o animal, mesmo não correndo risco de extinção, ele estiver sendo transportado com o intuito de ser remetido ao exterior, ali nós temos uma camada de proteção adicional que o STF reconheceu como hipótese de caracterizar ali ofensa ao bem da União, né? ao interesse direto da União. Então, a partir de agora, a partir dessa decisão, eu vejo que o STF ele entende, ele ampliou a possibilidade de atrair a competência da Justiça Federal para atuar exatamente, não só nesse caso em que o animal silvestre está ameaçado de extinção, mas em todos os casos, desde que no caso concreto esteja demonstrada a intenção do agente em remeter, em transpor as fronteiras, né, do país para remeter a outros países, né? Então, ali caracterizaria assim. Agora, o que a gente vai ver aqui para encerrar a apresentação é alguns casos em que a gente verifica dúvidas, no caso concreto, sobre a atribuição ou não ali da Justiça Federal para atuar no caso concreto, né? Uma delas diz respeito à fiscalização de agentes federais. O que se costuma ver comumente
é que basta que a operação tenha sido realizada pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pelo IBAMA, pelos fiscais do ICMBio, e alguns juízes, no caso concreto, eles usavam esses argumentos de que, por ter sido apreendido por um ente que representa um agente de fiscalização, que representa uma entidade autárquica ou da União, estaria ali caracterizado uma ofensa direta ao interesse da União, no caso concreto. Só que não é assim. E por que não? Porque, como vimos, antigamente, naquela lei 5.167 de 1967, o animal, ele era bem da União. Só que a Constituição Federal, agora, ela atribui como dever de todos os entes federativos a proteção à fauna. Então, você pode ter, no caso concreto, o agente do IBAMA atuando em um parque estadual ou um parque nacional, né, em uma operação conjunta, mas em outra situação, só que não é o fato dele ter lavrado o auto de infração que vai atrair a competência da Justiça Federal, né? Porque o que a gente tem que ter em mente é que a atuação administrativa, ela não vincula a competência jurisdicional para apurar o crime. No caso concreto, o IBAMA ele tem a atribuição, sim, para lavrar o auto de infração, porque é um cargo previsto ali na Constituição Federal, né? Mas isso não é suficiente para fixar a competência da Justiça Federal. E, nesse sentido, a gente pode ver aqui que o STJ já pacificou o entendimento no sentido de que a simples apreensão por agente fiscal do IBAMA, do ICMBio, não atrai a competência da Justiça Federal. E aqui a gente pode ver, na hipótese, verifica-se que o juiz estadual declinou de sua competência tão somente pelo fato de o auto de infração ter sido lavrado pelo IBAMA, circunstância que se justifica em razão da competência comum da União para apurar possível crime ambiental, não sendo suficiente, todavia, por si só, para atrair a competência da Justiça Federal. Essa daqui foi a decisão da terceira turma do STJ, ao julgar o conflito de competência 113.345, o relator Marco Aurélio Beliza. Foi em 2012. E outra hipótese, o crime praticado no interior de unidade de conservação ou parque federal. Aqui não há maiores dúvidas, né? É bem pacífico isso, no sentido de que o animal tem de origem no parque de conservação, parque nacional, a competência ali da Justiça Federal, porque aquele espécime está vinculado ao bioma ali do local de origem. Ele vai fazer falta naquele ecossistema. Então, a proteção da União ali sobre aquele parque específico, ela fica ali, ela fica maculada, né, de uma forma ou de outra. Tem interesse, então, portanto, específico e direto. Aí, uma das situações que a gente pode verificar numa atuação concreta, e o Fábio vai falar melhor aí, que eu penso que vale a pena observar, é a origem do animal, da onde que ele veio. Não só identificar qual é o destino, se ele vai ficar restrito a um estado da federação, ou se ele será exportado, mas sim ver, no caso concreto, se ele proveio de algum parque que esteja sob a jurisdição ali da União, né? Sob o encargo da União. E outra hipótese, quando o crime também for praticado por servidor público federal ou com embaraço das atribuições funcionais desse servidor. Aí, nesse caso, também atrairia a competência da Justiça Federal, porque ali a lesão ela é contra o serviço da União ou das entidades autárquicas ou empresas públicas. Aí
nesse caso concreto ali. Vamos supor, a gente pode imaginar que, no caso específico, o agente do IBAMA apreende um animal que não é oriundo ali de um parque nacional, mas outras pessoas que eventualmente ali estejam por perto querem embaraçar ali o exercício da atividade daquele servidor, de lavrar o auto de infração. Isso aconteceu, parece até mentira, né, imaginar uma situação dessa, mas aconteceu até em Nova Friburgo, um caso em que, não foi em Nova Friburgo, foi o prefeito de Teresópolis, ele tinha um zoológico num sítio. E esse sítio, ele tinha ele contratou ali um pessoal da segurança, né, privada, para proteger aquele sítio. Então, quando receberam a denúncia de que no sítio desse prefeito havia animais exóticos que estavam sendo introduzidos de maneira ilegal, o IBAMA foi, junto com o fiscal do ICMBio, verificar a procedência da denúncia. E quando chegaram lá, eles foram embaraçados, os seguranças não deixaram eles entrar, enrolaram eles, entendeu? Várias vezes, deu tempo ali daquelas pessoas ali tentar ocultar algum tipo de material ali, ou seja, o sítio era privado, mas o embaraço da atividade aconteceu. E esse embaraço, ele é suficiente ali, ao meu ver, para caracterizar ali a competência da Justiça Federal para atuar nesse caso concreto. E foi o que aconteceu. Acabou indo para lá e a gente acabou se manifestando sobre esse assunto aí sem nenhum tipo de dificuldade. O crime de falsificação de anilha em conexão com crime ambiental. A falsificação da anilha, ela já é caracterizada ali como hipótese de atuação da Justiça Federal, porque a atribuição ali para regulamentar a anilha, aquele selo público, é do IBAMA, né? Eles têm um sistema que prevê ali o controle, que tem todo o controle para ceder aos interessados em ter um animal de forma legal, uma anilha para colocar nos passarinhos, né? E quando você adultera esse selo, né, essa anilha, você está atraindo aí a competência da Justiça Federal, porque há uma ofensa a um bem específico da União, que é a regularidade do serviço, né, de concessão regular da anilha para controle da comercialização ali dos espécimes da fauna silvestre. E aí o que acontece? Normalmente, quando há a adulteração da anilha em animais que não eram enquadrados naquela lista de extinção da portaria do Ministério do Meio Ambiente, a gente conseguia atrair a competência da Justiça Federal justamente pela conexão com o crime de falsificação de anilha. Então, a gente pegava, no caso concreto, esse fato e atraía ali a apuração do crime de tráfico de animais silvestres, mesmo que ele não tivesse previsto ali na lista dos animais em extinção. E qual que é a visão nossa ali do Ministério Público para a definição dos critérios, né, para estabelecer ali os critérios de atuação no caso concreto da Justiça Federal? A segunda Câmara, ela tem enunciado 44, que fala que a persecução penal do crime previsto no artigo 29
da Lei 9.605 é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o espécime da fauna silvestre estiver ameaçado de extinção ou quando oriundo de uma área pertencente ou protegida pela União. Esse é o enunciado 44 da segunda Câmara Criminal. A quarta Câmara, ela é responsável pela atuação na área ambiental. Então, o que estão migrando ali as hipóteses de atribuição para a revisão da quarta Câmara nos casos dos crimes ambientais. Por isso que tem dois enunciados semelhantes aqui. Aí a quarta Câmara entender igualmente que a atribuição do Ministério Público Federal estará caracterizada somente quando o espécime da fauna estiver ameaçado de extinção ou quando é oriundo de área pertencente ou protegida pela União. A exemplo das unidades de conservação federais, das APPs, dos federados e das terras indígenas, dentre outros. Aí, eu queria fazer uma consideração aqui a respeito desse enunciado, que eu acho que ele vai ter que ser superado, né, para ampliar essa hipótese, tendo em vista a tese fixada ali pelo STF. Não é só o animal, a meu ver, que corre risco de extinção, que vai atrair ali a competência da Justiça Federal. Eu acho que agora a gente tem que olhar, no caso concreto, se há a presença ali da transnacionalidade ou não. E mesmo se for hipótese de animal que não tiver na lista dos animais que correm risco de extinção, se, no caso concreto, tiver caracterizada a transnacionalidade, eu creio, no meu ponto de vista, que a Justiça Federal ali tem competência, sim, para atuar nesse caso concreto. E, para encerrar aqui, eu gosto muito de citar Provérbios 12:10, que fala que o justo olha pela vida de seus animais. Nós, como integrantes do sistema da justiça, de proteção dos animais, seja na condição de agentes fiscalizadores ou de apuradores do crime, seja como juiz, promotor, servidor público, nós temos, dentro de cada um de nós, uma atribuição específica para poder dar o nosso melhor e não permitir que, por falha de comunicação ou de coordenação desordenada ou simplesmente com erros, né, em questões técnicas que às vezes facilitam os criminosos, né, serem soltos e continuarem praticando o crime de forma sem se preocupar aí com a eventual responsabilidade criminal, nós temos a oportunidade de fazer a diferença, de olhar pela vida dos nossos animais. Então, eu gosto muito de lembrar dessa frase em todas as vezes que eu me deparo com uma situação concreta e que chega para mim, eu tento resolver ele da forma mais rápida possível, para justamente impedir que outros animais venham a sofrer aí a atuação desses traficantes inescrupulosos que só visam lucro, né? Sem se preocupar ali com as consequências que essa conduta causa no nosso meio ambiente, né? E aí a gente tem, mesmo que a gente faça uma pequena diferença, eu fico feliz de poder contribuir de alguma forma para impedir esse crescimento aí dessa prática criminosa aí. E muito obrigado aí pela atenção. Agora o Fábio vai falar sobre a visão que ele tem de como ele se situa ali, né, na realidade do dia a dia, e depois a gente fica aqui para trocar uma ideia sobre alguns pontos que ficaram pendentes de complementação. Obrigado pela atenção e pela oportunidade. Eu parabenizo o Wellington Augusto de Souza Bali pelas bem objetivas explicações que nos trouxe, informações preciosas sobre esses conflitos entre justiça federal e justiça estadual. Aliás, a questão de competência
nas mais variadas áreas da justiça. Bom, eu atuei e atuo remotamente, mas a minha jurisdição durou quase 23, 25 anos, na primeira e na segunda instância, na região de São Paulo, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Embora aqui em São Paulo e em Mato Grosso do Sul nós não tivéssemos e não tenhamos tantos processos desse tema quanto existem na Justiça Estadual, especialmente no Norte, não é? E no Rio de Janeiro. Mas eu vejo que a questão dos conflitos é muito séria, porque acaba atrapalhando, vamos dizer assim, sendo um grande óbice na tramitação processual, na celeridade processual, que, aliás, né, é um direito, a celeridade e o devido processo legal lá pelo artigo 5º da Constituição Federal. Verdade. Então, realmente é muito importante o estabelecimento dos parâmetros, não é, da competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual, para que isso não seja, então, aí um problema a ser enfrentado enquanto o tempo passa e passa. Verdade. Né? Então, parabenizo pela sua pesquisa, pela sua atuação, pelo seu conhecimento nesses temas, e aproveito, então, para passar a palavra para o Fábio Heller de Oliveira. Eu já apresentei o currículo resumido dele. Gostaria que ele, por favor, abrisse o... Doutora Vera. Obrigado. Caiu a internet da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele me mandou um print, ele está no celular tentando fazer o Zoom funcionar. Então, a gente vai aqui ficar na torcida para ele conseguir, mas, por sorte, temos uma pergunta do Dário já aqui no... Bom, o Fábio, o Wellington conhece, né? A gente já conversou antes, a gente já teve discussões incríveis. Eu passava perguntas do Fábio para o Wellington e tentava responder para o Fábio, porque eu, né, já conhecia o Fábio. O Wellington é sempre meu grilo falante para quem eu pergunto as coisas. E aí o Fábio sempre... Eu conheço, né, um pouco da posição dele, eu não tenho assim a experiência dele, mas o Fábio, ele é um agente de Polícia Federal, né, com bastante experiência, conforme a senhora leu no currículo dele, e para ele ia comentar principalmente sobre como para ele é difícil entender, e no combate efetivo ao tráfico, sem questionar, claro, né, as normas do judiciário ou a jurisprudência, mas como um agente da linha de frente, como é difícil, e ele sempre usa um exemplo que eu gosto muito, que a Polícia Federal prende um pichoxó, um Sporófila frontalis, no Rio de Janeiro, cai na competência federal. Mas 200 trinca-ferros saltatorcímedes vindo da Bahia para o Rio de Janeiro, numa clara organização de tráfico muito maior, acaba caindo para a competência estadual. E ele tem uma visão, e eu não sei assim, o quanto a gente pode, né, eu não conheço bem o judiciário, o quanto a gente pode questionar ou falar, o quanto é mutável ou não, mas ele fala bastante, olha, quando esses casos de tráfico, né, de animais silvestres, que a gente vê que é uma coisa organizada, de grande volume, interestadual, seria muito importante para o mais efetivo combate, que isso caísse na competência federal. E eu sei que ele ia falar nisso, eu queria muito que ele entrasse nesse, né, colocasse a visão dele, a gente vai aqui aguardar, mas o Dário fez uma pergunta. Dário, você quer abrir a câmera e falar ou quer que eu leia? Você fala? E ele, é o colega da Transparência Internacional. Oi, Juliana, cá estou novamente com uma pergunta. Muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Opa, muito obrigado. Boa tarde ou boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela sua apresentação. Meu nome é Dário, sou consultor da Transparência Nacional, que está trabalhando no tema. Obrigado. Eu fiz um comentário aqui, né, nos casos que a gente tem analisado, já apareceu, né, sem definição de competência, né, se é justiça estadual ou federal. No final, quem é beneficiado por isso é o criminoso, né, o traficante. Exato. E a impunidade do crime continua. Eu queria perguntar para você, afinal, o que é que pode ser feito para definir o que é competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual? Obrigado.
Obrigado, Dário, né? Ô, Dário, eu costumo, na minha atuação cotidiana, ler com cuidado ali o relatório, já tendo uma visão de como que o crime de tráfico de animais ele ocorre geralmente. Então, eu gosto de verificar ali se eu consigo, de imediato, caracterizar esse crime em conexão com outros, cuja pena seja bem mais grave. O crime de tráfico de animais, ele geralmente ele está associado ali a uma violação do preceito de contrabando, especialmente quando a gente verifica indício de que aquele agente ele vai remeter o espécime ao exterior. Aí eu já consigo conectar, né, dois critérios ali. Independentemente do animal estar previsto ou não naquela lista de animais em extinção da portaria 444. Eu consigo colocar violação eu consigo colocar o crime de contrabando, que já é da competência da Justiça Federal, e consigo provar a transnacionalidade do delito, entendeu? Com esses dois critérios, eu já consigo ali identificar a possibilidade da Justiça Federal atuar ali de maneira irrefutável. E ali, geralmente, o que a gente coloca mais para evitar a questão da prescrição? O tráfico de animais ele também é associado a outros crimes correlatos. Inevitavelmente, haverá ali crime de maus tratos, porque o acondicionamento que os traficantes fazem dos animais é cruel, sabe? Ele é devastador ali para a saúde daquele animal. Eles são confinados em espaço pequeno, ficam com sede, com fome, uns morrem, e isso também é critério de, além de configurar o crime de maus tratos dos animais, ele também caracteriza ali a hipótese de agravante, né? Aí, aumentando assim a pena a ser aplicada. E outro fator também é eu costumo pegar ali a associação criminosa, né? Eu tento identificar ali a presença do elemento que colheu aquele animal, o intermediário e o destinatário, e tento colocar mais um ali para a gente fechar ali o crime da associação criminosa. Aí a gente já consegue colocar associação criminosa, contrabando, consegue colocar ali o crime de tráfico de animais com todos os seus causas de aumento, a gente consegue colocar o crime de maus tratos, que é previsto no artigo 32, e também, se for possível, a gente coloca o crime de periclitação da vida, porque esse daí chega a ser interessante, porque a lesão ali, ela não precisa ser, não é um crime de resultado naturalístico, né? Eles consumam apenas com exposição ao perigo. Quando você transporta um animal, ele traz do seu habitat, às vezes, bactéria, ele pega doença, e essa doença ela pode acabar contaminando as pessoas, pode também, dependendo do habitat em que ele foi inserido, contaminar outros animais, né? Mais especificamente, a gente foca no caso das pessoas, porque traz um risco também de contaminação à saúde das pessoas. Aí, assim, se eu identifico esse critério, já está fixado ali a competência da Justiça Federal. Se não tiver presente ali a transnacionalidade, se não houver a presença do animal na lista dos animais em extinção, né, que corre risco de extinção, ali já fica difícil da gente caracterizar. Só se a gente conseguir provar o contrabando, né? Mas aí o contrabando já vai estar caracterizada ali a transnacionalidade.
assim, se não comprovar o contrabando e nem a transnacionalidade, não tiver o risco do animal, se o animal não tiver inserido na lista de extinção, aí a gente parte para ver se tem um outro crime conexo, que pode ser falsificação de anilha, né? Ali. Eu já faço eu procuro todas as formas de caracterizar a competência da Justiça Federal. Senão, aí a gente vai para a competência residual, que é da Justiça Estadual. E aí já faço a minuta ali para o declínio de atribuição, com a certeza de que dificilmente aquele caso concreto volta para a gente. Eu até hoje não peguei nenhum caso em que voltou para a gente ali com questionamento de que a Justiça Estadual não teria sido competente. Agora, outra coisa que também vai facilitar muito a decisão ali no caso concreto da competência é o seguinte, é que antes de haver um conflito de competência, a gente já parte para o conflito de atribuições, né? Ali, o que acontece? Na verdade, quando a gente declina para o Ministério Público do Estado. E o Ministério Público do Estado é que vai verificar ali se ele tem atribuição ou não para atuar no caso concreto. E, geralmente, agora a gente já consegue, não no nosso caso, mas quando isso ocorre, já tem sido mais rápido. O problema é que quando não se verifica isso, e judicializa a questão. Aí sim, aí vai demorar bem mais, porque a resolução do conflito de atribuição tem sido bem mais rápida do que a resolução de um conflito de competência entre juízes de tribunais diversos, pertencentes a tribunais diversos, porque aí a competência é do STJ, e o STJ, para dirimir isso, vai demorar muito tempo, ele está soberbado de processo. Então, a gente procura, se tiver como resolver internamente, é bem melhor. Aí ajuda a evitar a prescrição. Wellington, Ótimo, obrigado. Eu falo aqui em todo webinar que eu sou formada em ciências biológicas, então eu devo cometer várias gafes aqui no jargão. Vocês tenham paciência comigo, tá? Mas assim, os meus amigos me descrevem como uma pessoa, gente que conhece gente. Então eu conheço muita gente. E parte dessa gente que eu conheço, o pessoal do IBAMA, uma vez eu estava conversando, e eles comentaram uma coisa, porque eu sempre lembrei dessa questão da transnacionalidade, né? Que talvez atraísse a competência federal e tal. E uma vez uma pessoa do IBAMA comentou o seguinte comigo, e eu queria que você comentasse, tá? Não sei nem se é uma pergunta, mas assim, né? Se procede, não procede, como é? Que é muito difícil, então me perdoe se eu fizer algum erro, ter a materialidade do contrabando. Que isso só ocorreria depois que a pessoa passou o controle de passaporte, ou estivesse na área alfandegada, que se ela está no aeroporto internacional, com uma passagem internacional comprada no nome dela, com animais, mas foi interceptado ou pego antes, que dentro do próprio IBAMA, dificilmente, eu sei que eu estou falando agora do nível administrativo, né, mas assim, os superiores aceitariam ali uma materialidade provada. Não sei se vocês podem comentar se é isso, se não é. Olha, o que acontece? Ali, a gente precisa ter, é isso que eu falo, uma atuação coordenada. Eu acho que se os agentes de fiscalização souberem o que eles podem colher ali de elementos probatórios, como isso é importante para a gente, porque cada detalhe conta, né? Ali o que chega para a gente é só o relatório, né? Então, assim, de uma situação que já ocorreu, e aí a gente passa a atuar de forma retrospectiva, tentando reconstruir fatos. Essa que é uma situação bem mais difícil do que a gente projetar, você tentar identificar o que vai acontecer daqui para frente, né? Você ter que rastrear o que aconteceu traz, sim, muita dificuldade para a gente identificar no caso concreto. Então, a gente depende basicamente ali do relatório. O que o agente colocar ali para a gente faz toda a diferença. Então, concretamente, o que
costumo fazer ali? Se o relatório ele chega com poucos dados, só com os dados da apreensão e da identificação da pessoa, aí geralmente ele vem como notícia de fato. A primeira coisa que a gente pode pedir ali para tentar ali caracterizar a prova, a materialidade de eventual crime de contrabando, é tentar colher o depoimento do agente de que se ele já pegou, se na hora da apreensão ele tinha, ele chegou a conversar com ele, o que a pessoa pretendia vender, o que a pessoa pretendia fazer com o animal, para onde ele iria levar aquele animal, né? Aí o agente ele pode responder complementando isso, porque geralmente o relatório ele só se limita à descrição fática, não conta ali o que o agente criminoso ali pretendia fazer com aquilo, né? Aí, para onde que ele estava indo, tem que perguntar ali, no caso concreto, se para o agente criminoso, para onde que ele estava indo, você estava indo para onde? Você ia ficar na casa de quem? Você ia fazer o que com esse animal? Você ia vender para quem? Aí, e ele geralmente fala, né? Aí, quando a apreensão ocorre ali para o Correios, não tem muito o que fazer. Você pega ali remetente e destinatário, ali já resolve a situação. O grande problema mesmo é na apreensão. A gente depende fundamentalmente do relatório. E como o crime pode ser associado ali a um crime de organização criminosa, sempre a gente tem sempre que tentar colocar uma hipótese que possa ser possível quebrar o sigilo, né, dos dados. Aí o celular ele tem que ser apreendido ali, no caso que pela mensagem do celular a gente consegue verificar ali as conversas do agente com terceiro. Isso aconteceu naquele caso em que você atuou, Juliana, que é daquele russo, né? Aquilo ali foi um escândalo, um escárnio ali com o sistema de justiça prisional. Ele já tinha sido preso, foi solto, pagou fiança e 20 dias depois ele foi preso. Ali ele foi preso com a dica aí da atuação da Freeland, né, Juliana, falando, e ali os agentes conseguiram interceptar, viram as mensagens dele negociando em fontes abertas também. Dá para pesquisar, uma coisa que a gente faz assim, pesquisar o nome daquela pessoa em fontes abertas, se ele negociou em redes sociais, aquilo ali já ajuda, entendeu? Porque o traficante, hoje em dia, ele também expõe os seus animais à venda nas redes sociais. E nas redes sociais tem a possibilidade ali de identificar o oferecimento daquele espécime para outras pessoas que residem em outro país. Então, são situações em que a gente consegue ver a hipótese ali de contrabando ou de transnacionalidade de delito, dessa forma. A gente pode pensar em outras, mas, basicamente, a gente depende muito ali, inicialmente, do trabalho que é feito pelos agentes de fiscalização. Por isso que é muito importante o trabalho dele, né? Quanto mais dados eles escolherem e transportarem para o relatório, aí facilita bastante isso. E outra coisa também, né, para caracterizar a competência da Justiça Federal, o local de origem, né? Como que a gente também tem que saber de onde que aquela pessoa pegou o passo, porque se foi de Parque Nacional, aí também já fica caracterizada a competência da Justiça Federal. Aí, na dúvida se aquele animal ou não era de um parque nacional, tem um laudo que é possível fazer, mas aí acho que nem todos os lugares são capacitados à elaboração desse laudo, que pela amostra de parte do animal, pena ou pelo, você consegue identificar o habitat daquele animal. Aí daria para fazer isso. Tem uma tecnologia muito promissora, né, que é a análise de isótopo estável. E o pessoal até do INC, da Polícia Federal de Brasília, da Universidade de Brasília, da Polícia Federal do Amazonas, né,
estava desenvolvendo essa tecnologia, e eu sei que eles primeiro precisam ter a base de dados com que comparar, que são os ISO-escapes. E aí, uma vez essa base de dados presente, em se tendo, né, uma diferenciação suficiente na escala que se precisa, tem essa possibilidade. Também é um pouco mais complicado, é possível, tendo a base de dados existente, que é o problema, fazer isso com análises genéticas também. Foi meu doutorado, isso, por isso que eu adoro falar sobre isso. Não, já que mencionou aí, eu lembrei de uma coisa. O CNJ já expediu uma resolução atribuindo a obrigatoriedade de inserir nas manifestações judiciais para ajuizamento de ação civil ou ação penal dos dados referente à latitude, dos dados, como é que se fala? Georreferenciais, né? Do local da atividade criminosa, justamente para facilitar ali a identificação do dano, da origem do dano, né? Para dimensionar o dano ali, o local que realmente foi afetado. Em todas as ações penais e cíveis, a gente tem que ter essa obrigatoriedade agora de indicar os dados de satélite, né? do local do crime. E isso vai resolver, em grande parte, o problema aí da atribuição da competência em relação à origem, né, do dano. Tem uma tese saiu nesse final do ano agora. Acho que muita gente não sabe, não. Tem uma tese do Guilherme Destro, que é do IBAMA, e ele, no doutorado dele, ele chegou à conclusão de que, claro, né, a maior parte dos animais era retirada de unidade de conservação ou de áreas do entorno de unidade de conservação. Mas, às vezes, no momento da apreensão é muito difícil avaliar isso, né? Eu, correndo o risco de ser repetitiva aqui, é claro, né, a gente não tem como questionar a jurisprudência e tal, eu acho que uma grande questão dos agentes da linha de frente que eu converso é essa frustração de ver esse tráfico de maior volume, que é o interestadual, ele acaba caindo na competência estadual, não falando mal da competência estadual. A gente teve a doutora Vânia Túlio, do Ministério Público do Estado de São Paulo, né, na terça passada, detonando, assim, ela faz um trabalho incrível, mas a gente vê que claramente, né, são organizações, né, existe um grupo que ele é mais ou menos estruturado, mas né, em inglês tem um pessoal que fala organized crime, ou então é um crime that is organized, né? Ele não é aquela máfia italiana, mas existe uma organização ali de função. É que às vezes naquele momento da apreensão nem sempre você consegue identificar aquelas pessoas. E eu acho que a questão do interestadual, que a gente vê muito, é um volume muito grande, uma regularidade muito grande. E, assim, muitas das espécies mais são alvo, elas acabam não estando na lista de espécies mais ameaçadas. Então, a gente tem o galo da Campina, o trinca-ferro, né, os papacapins, que tem alguns que são ameaçados, mas muitos não são, na lista federal. E eu vejo, assim, eu escuto muito, né, a frustração de pessoas como o Fábio, né, ele fala assim, eu tô vendo que é uma organização, eu tô vendo que isso, né, é real, eu tô vendo que o volume é grande, eu tô vendo que eles fazem de novo e isso fica caindo como uma coisa, talvez, de menor importância. Eu não sei se eu tô colocando da melhor maneira. Mas é isso. Só para avisar vocês, eu tô aqui falando no WhatsApp com o Fábio, ele não tá conseguindo, ele me mandou um print, pf.gov.br, não a rede, e ele tá aqui super frustrado. Então a gente, assim, pode conversar, a gente pode terminar um pouco mais cedo. Uma coisa, assim, que eu acho que pode mudar daqui para frente tem a ver com essas novas tecnologias disruptivas agora, né? Você vai ver que com a chegada, por exemplo, do metaverso, muitas atividades de recreação, de lazer, negócio, vão ser celebradas no mundo virtual. E a minha esperança, inclusive, é trabalhar com um cenário em que as pessoas possam ter animais no metaverso. Você deixa de adquirir um animal na vida real para ter ali o seu animalzinho no metaverso, para expor e tal. Eu acho que quanto mais animais no metaverso a pessoa tiver, menos vai ter na vida real. E eu acho que essa dualidade ali
entre a vida real e a vida virtual, ela é inevitável. Eu já vi que não tem como fugir. As grandes empresas já estão investindo bilhões e bilhões de dólares nisso, que eles sabem o que está por vir. Você for fazer uma pesquisa em qualquer ramo, você vai encontrar que, por exemplo, o Bill Gates já falou que em 3 anos todos os negócios vão ser realizados no metaverso, entendeu? Todos, em 3 anos. E assim, eu já vejo meus filhos sendo criados praticamente ali, se relacionando no metaverso com outras pessoas, outras crianças. As nossas crianças, elas já estão nesse mundo. A gente é que está ficando para trás. Mas eu acho assim, que a gente pode, inclusive, onde tem relacionamento humano, onde tem transação financeira, onde tem lazer, ali também há uma demanda pela aplicação da justiça. Tem muitos critérios assim que eu já vejo ali que vão acontecer e que pouca gente, pelo menos aqui no Brasil, não está se pensando, né? Quando vier essa realidade, ela vai praticamente cair sobre a gente e a gente vai ter que se virar, né? Ali são novas relações ali que serão estabelecidas. E o tráfico de animais silvestres, porque assim, ele envolve muita questão da vaidade. E essa vaidade, ela também vai ser transportada ali pro metaverso. As pessoas vão querer ter o seu pet no metaverso também. E eu imagino que se migrar essa vaidade para lá, talvez é uma esperança de que eles possam deixar os animais vivos em paz, né? Eu tenho essa esperança. Vamos ver como é que vai ser. Wellington, um comentário que teve na semana passada foi que a gente fala muito da importância de lançar mão, né, e de, por exemplo, mostrar que existe uma associação criminosa, mostrar outros crimes, mas alguém comentou, agora eu não lembro quem foi, que por ser um crime de menor potencial ofensivo, muitas vezes, entre 1000 aspas, acaba não valendo a pena, a senhora lembra, doutora Vera? Não colocar tanto esforço, já que muitas vezes no fim vai acabar sendo uma transação penal, vai acabar indo para o juizado especial, a não ser, claro, né, que se consiga enveredar por esses, né, crimes descritos no Código Penal. Então, assim, muitas vezes eu sinto que é um cachorro correndo atrás do rabo, que assim, a gente precisa mostrar a seriedade e os outros crimes para ter acesso a ferramentas investigativas, mas a gente não tem acesso a ferramentas investigativas para mostrar que eles existem, né? Isso daí ocorre, geralmente eu vejo isso nos relacionamentos, até entre institucionais, né, entre Ministério Público, polícia, nem todos se engajam na apuração dos crimes relacionados a ofensas ambientais. Aí, justamente por essa visão de que, por caber ali medidas despenalizadoras, não valeria a pena expender recursos e esforços para o seu esclarecimento, em função justamente dessa falta de compreensão do cenário global. Se a pessoa compreende, dentro das suas atribuições, que aquele papel é importantíssimo para se evitar que 38 milhões de animais sejam capturados do seu habitat, sendo que desse percentual aí, de 38 milhões, eu acredito que quase 90% acaba falecendo, entendeu? De uma forma ou outra, no transporte, com maltrato, você acaba negociando ali, na prática, 3 milhões e 800, ou seja, há praticamente ali um extermínio da fauna, né? que acontece todo ano, a olhos vistos. Eu mostrei ali no começo, eu fiz ali tráfico de apreensão de animais silvestres, e ali saiu várias notícias. Já tem várias notícias de apreensão. Estou falando das apreensões, eu não estou nem falando dos que não são apreendidos, que é em número muito maior, é incalculável, né? Então, assim, potencial de menor potencial ofensivo, mas se você colocar ali contrabando, associação criminosa, você consegue colocar uma pena alta para esses criminosos.
Então, vale a pena. E outra, a gente está falando de um comércio que movimenta 10 a 20 bilhões de reais, de dólares, aliás, todo ano. É um comércio que tem repercussão financeira, né? E se você, muito grande, assim, impacta ali o cenário econômico. Né? E você está canalizando esse dinheiro para onde? Para quem é que você está fortalecendo esse dinheiro? Né? Então, assim, tem crimes aí que a gente nem imagina que a gente pode colocar, de repente, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, aí já é uma outra história, só for ali no que é palatável ali, mais palpável, né? Porque se for entrar nesse campo aí, já é uma vara especializada ali, né? Pelo menos no Rio de Janeiro você tem ali crimes, varas específicas. Aliás, eu penso, inclusive eu vi também que no CNJ já tem uma resolução prevendo ali a possibilidade de criação de varas específicas ali, especializadas na apuração de delitos ambientais, o que eu acho que deveria ter no Ministério Público, nas delegacias estaduais e federais e também na justiça. Tem que ter essa especialização, porque só quem é especializado no assunto vai saber dialogar, vai saber como agir de uma forma bem direta, específica e eficiente para proteger o bem jurídico que tem que ser protegido. Eu queria... fala, doutora Vera. Juliana, eu penso também que existe um problema grande, que é... Está muito baixinho, doutora. Está baixinho? Ih, agora... Agora melhorou. Melhorou? Vou falar aqui mais perto, então. Penso que o problema um dos problemas grandes é o da capacitação dos servidores, magistrados, dos membros do Ministério Público, assim como dos agentes da polícia. Então, o que acontece? Quando se fala, por exemplo, em varas ambientais, já existem algumas no Brasil, né? Federais, por exemplo, existe no Paraná, no Rio Grande do Sul, existe em São Paulo, não existe, nas justiças estaduais, no Amazonas, em Manaus, enfim, né? Cuiabá, etc. Mas existem duas questões aí. Primeiro, que é da capacitação, do conhecimento do juiz que vai atuar naquela determinada vara, porque a distribuição, ou a lotação, melhor dizendo, de cada vara ambiental não segue necessariamente o conhecimento do agente que vai atuar, assim como no Ministério Público. Depende de uma série de circunstâncias, né, de antiguidade, de oportunidade, de localização e de região. Depois tem um outro problema, que é a distribuição da carga de processos, né? Eu sou favorável a varas ambientais, aí eu venho falando isso há muito tempo, tenho escrito sobre isso, sobre as varas ambientais, não varas agrárias, somente, varas especializadas em meio ambiente, inclusive em outros países. Né? A Argentina, por exemplo, tem poucas varas, e há um movimento na América Latina. Eu tenho participado de vários eventos na área do direito ambiental, então há uma tendência, e pelo menos um pensamento, uma reflexão no sentido de se criarem varas especializadas. Isso vai ser ótimo. Na região amazônica, por exemplo, né? Peru e outros países que fazem fronteira com o Brasil, que tem a região amazônica, a sua região amazônica, cada um deles. Muito bem, mas vamos nos ater aqui ao Brasil. Quando se fala na criação de uma vara ambiental, é preciso fazer o quê? Um estudo, primeiro, da carga de processo de cada uma. Por exemplo, o juiz criminal da vara X, quantas ações criminais ambientais existem ali. Então, todo esse planejamento tem que ser muito bem feito, porque se um juiz tem, por exemplo, 300, 500 mil processos criminais, ações criminais, para julgar, do ponto de vista do magistrado, ele pensa, não é justo, né? Não é justa a criação de uma vara ambiental com 30 processos, 50 processos, enquanto eu aqui tenho 500 mil. Então, precisa de um planejamento estratégico, isso é política pública do judiciário,
Na verdade, o CNJ já vem pensando isso também há algum tempo, mas, então, quanto à distribuição de processos. Veja, aqui em São Paulo, aqui na capital, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo criou, em segunda instância, uma Câmara Ambiental, mas cumulativa. Por quê? Porque por mais processos que existem, não apenas relativamente à área penal, né, como a questão para o julgamento do tráfico de fauna silvestre, mas em geral, né, crimes de poluição, contaminação, crimes de grilagem, loteamentos irregulares que causam danos ambientais de gravidade. Então, isso tudo precisa ser muito bem pensado e eu acho que vale a pena discutir, não é? E as escolas, também, de outro lado, a capacitação dos magistrados e do Ministério Público, que aí incumbe as escolas, essa capacitação, concursos, treinamentos, discussões, para que aquele juiz que for atuar numa vara ambiental ou membro do Ministério Público Federal, por exemplo, tenha também essa condição, porque senão aí também tem um outro aspecto, a vocação, não é? Às vezes o magistrado ele é vocacionado para o direito tributário, para o direito administrativo, e não necessariamente, até porque não faz muitos anos, é recente, a obrigatoriedade da matéria direito ambiental nos concursos públicos, por exemplo, federais. Verdade. Né? Então, essa disciplina, na verdade, ela não é antiga, como é o direito civil, o direito processual civil, de modo que o direito ambiental, com todas as implicações, e agora já o direito dos animais, né? E o direito do urbanismo, por exemplo, que estava junto com o direito ambiental, né? Já se dissociou, já é uma disciplina específica, em algumas faculdades de direito essas disciplinas já são ministradas de maneira autônoma, separada. Então, aí existem uma série de implicações que precisam ser bem pensadas e essas reflexões, elas, na verdade, elas demoram muito e o crime continua a existir, não é? Os criminosos não estão preocupados se vai ser criada uma vara ambiental especializada com alguém que goste da matéria para julgar rapidamente, na medida do, né, observado o devido processo legal, naturalmente. Então, eu acho que isso tudo, e agora também mais uma questão, né, com as mediações, né, até que ponto caberia no crime Y, X, Z, a mediação, justamente para dar uma celeridade, até que ponto pode haver acordo, não pode haver acordo. Bom, são tantas as discussões que, mais uma vez, isso justifica ou justificam fóruns de discussão como esses aqui, não é, Juliana? Inclusive, é um objetivo nosso, né, mais para frente em colaboração, né, doutora Vera, a gente tentar construir aí um curso, uma coisa, né, para oferecer e ver se a gente consegue ter um material pronto para poder ampliar ainda mais o alcance disso que a gente está fazendo aqui, que, aliás, hoje eu tive uma reunião com o NODC aqui do Brasil e o pessoal da Europa, e eles estão bem interessados em colaborar nesse esforço aí, então é bem legal. Eu queria fazer um comentário só, que da discussão da semana passada ficou aquela discussão sobre o uso da receptação do 180 do Código Penal, e aí depois a própria Ana do NODC aqui do Brasil me mandou um artigo que eu coloquei aqui no chat, que a doutora Vânia Túlio colocou a tese dela, que ela considera difícil o uso desse artigo, porque muitas vezes pode ser, aqui eu vou ter que colar, pode ser considerado bis in idem, é isso? Que você usar o artigo 29 da 9.605, eu vou sair com um certificado de direito aqui, depois desse projeto. O 29 da 9.605 e o 180 do Código Penal. E aí esse artigo, e eu li assim, né, por cima, pelo meu pouco juridiquês, ele, se eu não me engano, é o vice-presidente da Abrampa, né, o autor, um dos autores, e ele coloca que não, que ele argumenta que são bens jurídicos diferentes, que é o meio ambiente e o patrimônio. Então, que não existe, né, essa penalidade dupla,
e que, na verdade, se pode, se deve sim usar o 29 e o 180. E como a gente discutiu isso a semana passada, eu quis trazer esse artigo para continuar essa discussão. Eu queria apenas fazer aqui um parêntese, porque está participando aqui o desembargador Ricardo Torres Sintra de Carvalho. Eu o convidei, ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e atua na Câmara Ambiental, a qual eu me referi há pouco. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco, e não querendo interrompê-la, Juliana, mas se o desembargador Ricardo puder nos trazer alguma informação sobre a sua atuação na área específica do tema ou, de forma mais abrangente, nas ações penais em segunda instância, creio que seria muito importante para todos. É uma honra, doutora Vera. Então, o doutor Ricardo, se puder nos trazer algo da sua experiência, seria de grande valia, por favor. Vera, cumprimento você, que eu conheço há tanto tempo, Juliana, que tem, tanto eu já vi, que contribui muito para isso, e essa palestra do Dr. Wellington Bay, eu não consegui assistir toda, até me desculpa, tive uns imprevistos aqui que eu precisei atender umas questões do tribunal, e o comecinho eu estou retornando mais ao final. Eu pensei só em trazer brevemente a experiência de São Paulo com essa organização judiciária ambiental. São Paulo, ao invés de especializar varas, preferiu especializar o segundo grau. Então, nós temos, desde 2005, uma Câmara Ambiental no tribunal, é a única Câmara especializada em tribunais do país. A razão disso é que o entendimento é que os juízes precisam das diretrizes que o tribunal dá, de forma que, quando nós especializamos o tribunal, todos os juízes do Estado se tornam juízes ambientais. Quando você especializa as varas, somente aqueles juízes das varas são juízes ambientais. O que nós observamos nesses 17 anos, quase 17 anos de funcionamento da Câmara Ambiental? Com relação ao primeiro grau, tem duas características que nós pudemos ver com muita clareza. O que eu chamo da litigância transiente, ou da litigância que se move, uma litigância movediça. Nós tínhamos determinadas questões que surgiam em determinadas épocas, em determinadas regiões, e nós recebíamos dezenas, centenas de processos, recursos dessas regiões. Depois, esse problema terminava e não vinha mais nada de lá. E nós passávamos a receber processos e recursos de uma outra região. E depois de algum tempo, aquilo reduzia e nós víamos a litigância ambiental se transferindo para uma outra comarca, para uma outra região, assim por diante. O que nos demonstrou isso, que foi até mencionado, a Vera mencionou, a dificuldade da especialização de varas, porque não há uma permanência, nenhuma repetição suficiente no tempo da litigância ambiental, e ela aumenta e diminui, de forma que nós não teríamos uma estrutura de varas ambientais que ficaria, por exemplo, com relativamente pouco serviço, algumas hipóteses de serviço nenhum. Depois, a solução alternativa seria uma especialização, uma preferência de distribuição. Então, uma determinada vara receberia ações ambientais, apenas essa vara, e compensaria para que, recebendo outros tipos, ficasse igual ao dos colegas. Qual foi uma preocupação que houve, que também foi mencionado pela Vera Lúcia? Essas varas elas não serão providas por juízes que gostam do meio ambiente.
E esses juízes, quando entrarem lá, não saem mais, eles são inamovíveis. De forma que nós não temos, então, a menor segurança de que eles estando lá, por exemplo, dentro do que seria uma pauta mais avançada, etc., aconteceria, pode ser até o contrário, juízes que julgam muito bem, mas com uma visão não tão protetiva, não tão relativa a isso. Agora, a experiência que nós temos tido, seja com as diretrizes que a Câmara Ambiental e, naturalmente, o STJ, o Supremo trazem, é que o pessoal de primeiro grau julga muito bem. Casos em que nós encontramos sentenças mal feitas, mal ajambradas, mal fundamentadas, são raríssimos, e são juízes que julgam os poucos casos que aparecem. Quando eles têm um caso ambiental, eles têm a quem recorrer e se interessam. O que nós observamos também é que, com isso, o espalhamento dos casos ambientais dissemina a agência ambiental entre todos. Então, nós temos, digamos, uma comarca com 4 varas, e os 4 juízes julgarão questões ambientais eventualmente. Eu me refiro mais ao cívico. Se não, só um juiz julgará questões ambientais, apenas ele terá esse envolvimento. Já no segundo grau, nós temos uma Câmara, que é o que nós chamamos de Câmara Reservada. Nós todos atuamos nas nossas câmaras de origem, que é o direito público, direito privado, direito criminal, e somos designados para essa Câmara Reservada ao Meio Ambiente por escolha do tribunal. Então, ali nós não somos inamovíveis, nós entramos e saímos de acordo com a nossa vontade, somos o novo integrante escolhido depois, e o tribunal tem exercido essa escolha com uma discrição muito interessante, porque, sem demérito nenhum, não é, digamos, todo juiz que teria um pendor, teria que seria um avanço na questão ambiental. Ao contrário, imaginem uma Câmara Ambiental com 5 desembargadores que não gostam muito do ambiente, quer dizer, de certa maneira, e não sairiam mais de lá. Agora, a terceira coisa, já entrando na questão criminal, que nós não julgamos, nós ficamos só com a parte administrativa e o civil, mas eu conversei sobre isso com colegas do crime, e um dos nossos desembargadores é da seção criminal. São 2 questões. A primeira que ele mencionou é a pequeníssima quantidade de processos criminais que sobem ao tribunal e são espalhados no estado todo. Nós temos em São Paulo 325 comarcas. Nós designaríamos quem para fazer, no primeiro grau, trabalho criminal. E, segundo, uma boa parte da questão criminal que surge é resolvido, seja como no juizado criminal de pequenas causas, ou é resolvido por formas alternativas que acabam não chegando. Então, eu perguntei, mas qual é a jurisdição, a atuação criminal da seção criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um tribunal grande, como vocês sabem? E a resposta é que é muito pequena, porque não surge muita coisa. Quando surgem, são penas mais brandas, isso é algo que a legislação precisaria verificar, que são resolvidas de outra forma. Então, eu pessoalmente, embora reconheça a necessidade da especialização, não sou contra, tanto que me especializei, ou tento me dedicar um pouquinho mais a essa área na Câmara Reservada, é que ela traz problemas de organização judiciária muito sérios, pode não necessariamente ser um avanço na defesa no avanço das questões ambientais, e ela vai enfrentar essa dificuldade que eu mencionei, seja como os processos caminham, seja pela quantidade, ou seja, o que para mim sempre foi muito relevante, e como eu digo, eu tenho em São Paulo 2.000 juízes ambientais, que é todo o nosso primeiro grau, que julgam aquilo que aparece e julgam bem. São estudiosos e têm, como eu digo, as diretrizes da Câmara e dos tribunais superiores, ao invés de um grupo de meia dúzia de juízes que acabam formando
um grupinho, assim por diante, e assim por diante. Mas era só isso, Vera, eu só queria trazer essa experiência, não para ser contra a especialização em absoluto, mas esse lado que também precisa ser considerado. Mas parabéns ao encontro, parabéns ao Wellington, a Juliana, todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, desembargador Ricardo. A sua experiência sempre é muito importante para nós, até porque como é a única, como faz parte da única Câmara Ambiental ou do único órgão ambiental em segundo grau de jurisdição no país, seja estadual, seja federal, então são relevantíssimas as suas ponderações e realmente esse tema, não é, da especialização, ele já vem sendo discutido há tanto tempo, há tantos anos, e não é possível se chegar a uma conclusão nesse momento absolutamente definitiva, porque depende mesmo de muito estudo, muita reflexão, muita estatísticas, né? Uma série de detalhes, e é justamente isso que nós estamos aqui tentando abordar um pouco, não é? Embora o tema aqui concreto seja o tráfico de animais silvestres, de todo modo, não é? A implicação é grande, a consequência é grande, porque isso deságua no judiciário, e é o judiciário que tem que decidir, julgar esses casos, para colaborar na medida da sua atividade jurisdicional, no sentido de coibir, né? Coibir esse tipo de crime. Eu passo, então, a palavra, devolvo a palavra à Juliana. E agradeço, desembargador Ricardo, a sua colaboração. Muito obrigada, uma honra essa visita assim maravilhosa, de surpresa, foi fantástica a participação, conheço o nome do desembargador de longa data aí, né? O que eu acho interessante, essa visão, né, dos 2.000 juízes ambientais, e isso, eu fiquei pensando aqui, é uma estratégia maravilhosa, mas ao mesmo tempo é difícil às vezes quando a gente precisa chegar nesses 2.000, né? Quais são os caminhos, né? Para inclusive passar conhecimento técnico e questões que a gente se preocupa, né? Inclusive uma coisa que eu levantei terça passada que eu penso muito é que eu acho que todo mundo que trabalha nessa área está preocupado primeiro, né? Em diferenciar o traficante grande, profissional, e não ficar mandando, né, para a Justiça Federal e para tribunal e para coisa, qualquer uma pessoa que tem um animal ilegal. Eu acho que, né, a gente precisa ter mesmo a proporcionalidade do que a gente está falando. E eu fico pensando, a gente fala muito, né, sobre transformar o tráfico em crime sério, e o problema das penas alternativas. E eu, né, na minha posição de leiga, eu penso assim, nada mais justo do que desafogar o judiciário, dar celeridade aos processos. E a questão hoje é que eu acho que as penas alternativas muitas vezes não são eficazes. Então, será que é possível trabalhar com estas penas alternativas para que sejam mais eficazes, para que então a gente possa, de fato, combater o tráfico? Não necessariamente tendo que alterar uma lei, né, enquanto a gente ainda não consegue isso, ou não necessariamente tendo que, entre mil aspas, voltar a afogar ali o sistema judiciário. Como fazer com que o que a gente tem hoje seja eficaz? E eu não tenho essa resposta, né? Eu acho que a gente está aqui conversando e procurando, mas são coisas a se pensar. Então, de repente, a importância de buscar conversar justamente com esses, como chama, juizados especiais e etc., que também seja muito, muito relevante trazer para essa conversa e para toda essa conscientização que a gente estava conversando, né? Mas é isso, de minha parte. Eu queria já aproveitar, então, para agradecer. Doutora Vera, parceria de sempre, uma mestra, um prazer, assim, ter sido tão acolhida, senhora tão paciente sempre, né, comigo, com a gente. E o Wellington conheci num trabalho da Freeland, que é um curso de combate ao crime organizado transnacional com foco no tráfico de espécies silvestres. E o Wellington vem sendo, assim, um colega de uma participação, de uma generosidade para ensinar, uma paciência. Eu sempre mando pergunta para ele, ele vai atrás, ele responde. E agora a gente vai buscar de novo fazer outras turmas dessa mesma capacitação. Eu já falei para ele que ele tem que participar como instrutor, então queria agradecer muito, e a todos que ficaram aqui até essa hora, principalmente o desembargador, o Dário sempre participando, então é um prazer enorme. E só lembrando, né, doutora Vera, que a gente fez uma alteração na data do 4º webinário. Isso. Então,
Então, eu também gostaria de agradecer ao Wellington Barry pelas informações brilhantes que eu gostaria de ser sua aluna no próximo curso, não é? Poxa, obrigado. Não, Obrigado aí. Foi uma honra para mim. Fiquei muito feliz de participar aqui e eu tenho disponibilidade para auxiliar no que for possível, contribuir, só podem contar comigo que eu estou às ordens sempre, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. E, Juliana, também agradeço a sua participação como moderadora, sempre trazendo os seus conhecimentos todos muito importantes para as discussões e as reflexões sobre os temas que têm sido abordados aqui. Também agradeço os participantes que estão assistindo de forma remota e gostaria apenas de lembrá-los de que foram 4 webinários programados, entretanto, o da próxima semana, da próxima terça-feira, não vai ser realizado, não definitivamente, não é isso? Não vai deixar de ser realizado provisoriamente, e posteriormente nós vamos fixar a data, uma data adequada, e haverá divulgação dessa data. Em breve, a ideia é fazer em breve, mas surgiram alguns imprevistos, de modo que na próxima terça-feira não haverá o 4º webinário, que será realizado posteriormente. Eu deixo uma saudação a todos e espero poder revê-los em breve. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigada também aos funcionários da JUF e da Freeland, que estão na retaguarda e sempre nos dando todo o apoio necessário. Aliás, mais do que apoio. Muito obrigada. Boa noite. Até logo. Obrigado.